Fala galera, beleza? Me chamo Vitória Delá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu irei falar sobre o meu resultado no TJBA. Bom, primeiramente eu quero falar o motivo de eu estar afastado aí da produção de conteúdo aqui do canal. Tem cerca de mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses que eu não produzo nenhum vídeo para cá, justamente pelo fato de estarmos no pós-edital do TJ e também ter aumentado a quantidade de serviços que eu estava prestando, né? Para quem não sabe, eu sou contador, tenho um CRC ativo e trabalho de forma autônoma prestando alguns serviços de contabilidade. E nisso aí, nesse pós-edital, juntou o fato de ter acumulado serviço e eu estar estudando para essa prova do TJ. E aí ficou meio que inviável estar produzindo conteúdo. E agora eu consegui flexibilizar ali a questão de horário com trabalho, estudo, para poder estar voltando aqui a uma frequência boa de produção de conteúdo, né? Mas eu já queria falar de antemão para vocês que eu não vou estar fazendo aquela edição como fazia antes, né? Então vou trazer aqui um vídeo mais natural, sem edição, sem corte, por causa do tempo agora que está escasso, né? Então peço que vocês já entendam aí o fato de acontecer alguns erros aqui no vídeo, que faz parte, né? Que a gente está fazendo agora um vídeo todo totalmente aqui na íntegra, sem corte, sem edição, sem nada. Espero que vocês entendam. Para contextualizar, né? Essa foi a primeira prova que eu fiz para contador, que foi o TJBA. Porque apesar de estudar desde 2020 ali, meados de 2020, para concurso, eu comecei a estudar para carreiras policiais. O primeiro concurso ali que eu estava focado mesmo foi o PRF, depois o IPF, DEPEN, PM Alagoas. O último concurso policial que eu fiz foi a Polícia Civil aqui da Bahia, que eu fiz também vários vídeos. Na verdade, o primeiro vídeo do canal foi referente ao concurso da PCBA. E aí eu fiz aí vários vídeos sobre a PCBA, minha jornada, falei minha pontuação, que eu não fui aprovado, né? Se vocês quiserem, pode conferir aí no canal, tem uma playlist só voltado à Polícia Civil. E a mesma coisa eu fiz agora com o TJBA, porque a partir do início desse ano eu decidi estudar para o cargo, para a carreiras de tribunais, não estudo mais para policial. Eu decidi mudar minha carreira e aí é, esse concurso do TJ foi o primeiro concurso que eu pensei na possibilidade de fazer para o meu cargo de formação, que é de contador. Então, por mais que eu já seja contador, que eu trabalhe na área, que eu tenha um CRC ativo, e para quem não sabe, contador também faz uma prova igual à OAB. No nosso caso, é exame de suficiência. Você faz a prova e ali, se você passar, aí sim você pode ir se habilitar lá no Conselho Regional. No meu caso aqui é o CRC Bahia. Então, tem que passar na prova para você ser habilitado e aí sim poder exercer o cargo de contador. E por mais que eu já tenha feito essa prova, por mais que eu já tenha estudado algumas matérias lá na faculdade, mas a gente sabe que o estudo para concurso é totalmente diferente. Costumo falar que o concurso público é um mundo à parte, né? Então, tinha matérias que eu não via há muito tempo. Eu me formei em 2019, né? No final de 2019. Aí, português, essas matérias básicas, como eu já estava estudando para outros concursos, meio que deu para não voltar muito assim minha atenção a essas matérias e inclusive foi até um dos motivos que aí eu tive uma pontuação mais baixa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu preferi focar nas matérias que eu não tinha muito contato há muito tempo, né? Não tinha contato há muito tempo. E essa foi a primeira prova que eu fiz de contador. Por mais que eu não tenha ali a redação corrigida, não tive a redação corrigida, já adiantando aí para vocês, eu tive o meu nome ali na lista de habilitados na prova objetiva. Vou estar passando aí logo para vocês verem. Aí, como vocês podem ver aí na tela, eu fiquei na classificação 54, a última colocação, mas como eu falei, foi meu primeiro concurso de contador, sendo que eu estudei apenas no pós-edital. Eu estudei aí basicamente 2 meses e meio, 3 meses para o cargo de contador. E o que eu posso tirar disso? Eu vejo isso aqui com bons olhos, porque
Tem tempo que eu não vejo essas matérias. Eu comecei a estudar no pós-edital e mesmo assim eu consegui ser habilitado na prova objetiva. Certo que eu não fiz ali a pontuação para ter a redação corrigida, né? Mas eu já consegui pelo menos ter meu nome na lista e isso aí já dá um gás para continuar estudando. E eu vejo que tem muita chance de eu passar em um concurso aí da minha área. Eu vou passar para vocês aqui agora a minha pontuação na prova. Minha pontuação na prova de contador. Português, eu fiz 4 de 10. É isso aí que, como eu falei antes, né? Eu não estava focando nas matérias que eu já tinha estudado, porque eu queria pegar as matérias que eu não via há muito tempo, que é o caso de contabilidade pública, geral, AF e orçamento, para dar um foco e tentar ali ter uma pontuação melhor nessas matérias, sendo que era peso 3. E português, infelizmente, eu fiz 4 de 10 e aí menos de 50% da prova. E geralmente, quando faço uma prova de português, fica em torno ali de 70, 80 a 90% da prova, né? No caso, seria 7, 8 ou 9 pontos, que foi o caso do cargo de técnico, né? Eu fiz 9 pontos de 10 e eu acredito que isso também tenha influenciado na nota de analista de contador, porque eu fiz as duas provas no mesmo dia, de técnico e de contador, né? Técnico e analista. Certo que eu não posso colocar isso como desculpa, até porque eu me propus a fazer as duas provas no mesmo dia. Eu sabia os prós e os contras que isso poderia causar. E sendo que uma poderia interferir na outra, porque a gente vai estar cansado, vai estar ali já com a. A gente já usou bastante ali esforço na primeira prova, a gente vai fazer a segunda ainda, tem redação. Eu acredito que isso também possa ter interferir de uma certa forma, mas eu não posso colocar como desculpa, né? Até porque como eu falei antes, eu me propus a fazer as duas provas. Eu vou mostrar depois para vocês a minha pontuação de técnico para vocês terem noção que eu não sou tão ruim em português assim. Agora, infelizmente, na prova de contador vieram alguns assuntos de português que eu tinha mais dificuldade e acabou que eu errei essas questões e tive uma pontuação abaixo do esperado. Matemática, eu fiz 3 de 5. Geralmente é essa pontuação que eu tenho aí mesmo em matemática. Legislação, 2 de 5. Fui bem abaixo aí do que eu esperava. Direito administrativo e administração pública. Aqui o primeiro ponto é que, apesar de ter ali duas matérias em uma, que é direito administrativo e administração pública, aqui é só o direito administrativo mesmo. Só tá assim, mas só que na prova, todas as provas de contadores, só vem direito administrativo. A administração pública é o que já vem ali dentro do próprio direito. Pelo menos isso nas provas de tribunais, TRTs e outros TJs de outros estados. E o que acontece? Eu fiz 3 de 8 nessa prova, né, na prova de direito administrativo. E foi um resultado abaixo do que eu esperava, né? Não foi nem 40, não foi nem 50%, mas aí foi a questão de erro de preparação. Porque essas três questões que eu acertei foi de direito ou atos administrativos e poderes administrativos. Era conteúdo que eu já dominava. E as 5 questões que eu errei foi referente à licitação, a alguns pontos específicos de licitação e de contrato. Então, eu tinha dificuldade nesses assuntos de direito administrativo e não estudei para massificar ali, para tentar reduzir esses erros desses conteúdos. E aí nessa prova vieram 5 questões referente à licitação e contrato e as 5 eu errei. Mas tem uma coisa interessante que das 5 que eu errei, duas delas, não, 3 delas eu fiquei em dúvida. Sabe quando você vai fazer ali uma questão e uma questão de múltipla escolha no caso, né? Você elimina 3 questões e fica em dúvida entre duas alternativas. E você vai lá e marca errado. Pois é, foi o que aconteceu. Eu errei as 3 questões que eu estava ali em dúvida, né? Então, agora eu já sei o que eu vou fazer, né? Com base no meu desempenho em direito administrativo no TJ, eu vou pegar e massificar aí os assuntos que eu tive dificuldade, que foi licitação e contrato, né? Contrato é parceria pública e privada, concessão, permissão, essas coisas. Eu tive dificuldade e errei.
Contabilidade aplicada ao setor público. Eu fiz 7 de 8, poderia ter gabaritado, mas eu pisei em uma casca de banana aí em uma questão, caí em uma pegadinha, faz parte, mas eu poderia ter gabaritado aí contabilidade pública. Contabilidade geral foi a mesma pegada de direito administrativo. Teve duas questões que eu fiquei em dúvida. Eu cheguei até marcar no caderno, né? E depois eu fui e falei, não, essa daqui não é não. Marquei a outra, mas se eu continuasse com ali a minha primeira escolha, eu poderia ter acertado e ter feito 6 de 8. AFO eu fiz 5 de 8. AFO eu marquei certo no caderno e quando fui passar pro gabarito, não sei por que motivo, eu falei, não, tá errado isso aqui. Mudei. Na hora que eu passei no gabarito, velho, isso aí é o pior erro que você pode cometer, porque eu poderia ter feito ali uma pontuação melhor em AFO, né? Poderia ter feito 6 também, 6 de 8, e acabou que me prejudicou aí na hora que eu mudei a minha escolha. Orçamento público eu fiz 7 de 8, é mais ou menos isso aí mesmo. O que eu errei realmente eu não sabia, então eu não posso nem chorar sobre esse erro. Mas é isso aí. Tem questões que eu errei que realmente eu não sabia, e tem questões que eu errei que eu fiquei em dúvida, que eu sabia o conteúdo, mas só que estava fraco de revisão, não revisei tanto assim e acabei errando. Essa aí foi minha pontuação na prova de contador. Só a título de curiosidade, eu vou passar aqui a prova de técnico para vocês terem uma noção como foi. Aqui tá de técnico, eu fiz 9 de 10 em português, como eu falei. Eu não sou tão ruim em português assim. Infelizmente, na prova de analista, né, analista de contabilidade, eu peguei ali uma prova com os assuntos que eu tinha mais dificuldade e acabei errando mais questões. Mas aí, a de técnico, eu fiz 9 de 10, né? Eu acredito que foi até um resultado mais ou menos, visto que a prova de técnico foi bem mais fácil. Matemática, acertei 2 de 5, mais ou menos, né? A legislação também. Direito constitucional. Aqui é interessante porque eu não estudei. Não estudei para técnico, eu estava estudando para contador. E esse conteúdo, essa matéria de direito constitucional, eu acertei com base no que eu já tinha estudado há muito tempo, né? Que foi para Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Civil. Então eu tive 70%, sendo que eu não vi nada, nada do conteúdo, né? Eu não tinha revisado nada. Então, isso quer dizer que o que eu aprendi de direito constitucional, grande parte ali eu absorvi. Então, se eu fizesse uma revisão bacana e focasse para o cargo de técnico, eu poderia ter feito uma pontuação melhor. Direito administrativo, fiz 10 de 15. E noções de administração pública, fiz 6 de 15, que foi minha pior pontuação. Mas é isso, galera. Eu estava focado no cargo de contador, então eu fiz técnico só para. Não sei nem por que eu fiz para técnico. Na minha cabeça eu poderia aumentar a minha chance, mas se eu focasse apenas em um, no caso eu foquei, né, apenas em um, mas eu fiz as duas provas, eu acho que isso acabou interferindo aí no meu resultado. Mas eu não vou usar isso como desculpa, né? Porque desde o início eu me propus a fazer as duas provas, então é isso. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu vi que era necessário trazer esse vídeo sobre a minha pontuação no TJ, porque eu fiz vários vídeos sobre esse concurso. Então, para fechar o ciclo, eu acho que seria necessário trazer aqui esse retorno para vocês, né? Então, apesar de eu não ter sido aprovado nem ter minha redação corrigida, eu acredito que foi um bom resultado, porque foi a minha primeira prova para o cargo de contador. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo aí qual foi sua pontuação, se você passou, para eu estar parabenizando você pela sua aprovação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.